Bora lá, nação, então analisar as últimas informações do Mengão, que volta a jogar nesta quinta-feira contra o Grêmio, partida pelo Campeonato Brasileiro. Chega dando aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos pra vocês as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. De preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. A gente brinca com a maneira de falar do Tite, né? Porque é rebuscado, é engraçado a gente ver isso num clube tão popular. Engraçado, ele passou pelo Corinthians, hoje está no Flamengo, que são clubes de torcidas extremamente populares, mas esse é o jeitinho dele. E tem jogadores para dar essa oportunidade, né, Pascoal? Acho que assim, a gente fala muito do elenco do Flamengo, mas aí a gente pode entrar num outro tipo de avaliação sobre quem merece esse espaço, pelo que já mostrou o Tite, e sobre quem poderia ter esse espaço. Por exemplo, o Carlinhos jogou muito pouco e vai continuar sem ter o espaço para ele. Não, porque os dois centroavantes estão lá. Exatamente. Então o Carlinhos é o terceiro centroavante, porque o Carlinhos foi contratado na possibilidade de não ter o Gabigol por um longo período, mas o Gabigol ainda o seu julgamento foi adiado. Então, não se sabe quando vai acontecer. E aí ele tem uma liminar e ele poderá se utilizar dessa liminar para continuar jogando. E eu acho até que ele vai ganhar mais minutos e mais jogo, e o Gabriel vai melhorar. Porque ele é muito dedicado aos treinamentos. Ele ficou aquele período parado lá de uns 30 e tantos dias e não conseguiu voltar no melhor padrão. Agora tem esses dias para treinar, vai entrando em ritmo. O Gabriel é muito trabalhador. Ninguém pode reclamar do Gabriel no sentido de trabalhar, né? Ele é um jogador que trabalha. Aliás, eu sempre digo aqui, jogador de futebol ganha para treinar. Quem escala é o treinador. É uma profissão diferente, porque ele não ganha para jogar. Ele ganha para treinar. E quem escala é o treinador. Você vai jogar hoje, você não vai jogar hoje, você vai jogar amanhã. A gente estava discutindo do Hendrick agora, porque é o treinador que vai escolher. Se dependesse de nós, jogaria o Hendrick todas as partidas. E eu acho que é muito difícil a competição também, no caso do Carlinhos, porque tem um centroavante que é o artilheiro do Brasil. Sim. Como é que vai ter? Esse rapaz joga a bola. Eu não entendo porque ele não está na... Esse rapaz é o Pedro? Eu vou falar pra você, eu não sei como é que ele não está na seleção. Tem coisas que eu... A torcida do Flamengo vai ficar feliz com esse seu comentário. Já perdeu os 4 pro Uruguai, 1 pro Chile. Eu sei que há esse problema das convocações, porque tem os jogadores das seleções internacionais. Mas o Pedro, se fosse uma Copa do Mundo, não tem como você não levar. Você não tem como não levar o maior artilheiro do Brasil. Você não tem como levar um cara que 2 bolas ele faz um gol. Ele não precisa de 5 bolas para fazer o gol. 2 ele guarda uma. Você não pode privar a seleção brasileira desse tipo de jogador, certo? Eu já disse isso, que eu não gosto desse tipo de coisa. O Pedro não, porque tem que ficar, porque vai 5 para 4, entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque a seleção brasileira tem que ser convocada por quem o treinador achar que tem que convocar. Ele não tem que ter balizamento para convocar. Eu não gosto disso. Uma coisa, isso é meu, é minha. Eu não gosto disso. Pronto. Colocado isso, não tem como tirar o Pedro do ataque do Flamengo. Cebolinha não tem. Mas o Luiz Araújo vai poder jogar. De La Cruz não tá. Quem vai? De La Cruz. Mas quer ver um negócio? É por isso que eu tô falando assim, entre quem já mostrou alguma coisa e quem vai ser necessário pelas perdas do Flamengo. Coloca pra gente a tela com os jogadores que têm menor minutagem com o Tite. A gente separou aqui os números de quem jogou menos com o Tite, né? Dentre esses 10 jogadores que jogaram menos com o Tite, e os números de cada um deles. O Léo Ortiz é uma coisa que me causa dúvidas, assim. Por que ele jogou pouco? Eu entendo que ele jogou pouco, quero ouvir vocês, porque ele foi uma contratação muito esperada, muito cara, muito batalhada pelo Flamengo. E não jogou tanto assim nem quando se estava sem um zagueiro ou outro, Fabrício e Léo. Aí tem o Davi com uma minutagem de 20 minutos a menos, o Wesley, que a torcida do Flamengo pega muito no pé, o Lohan, Mas que deve ser o titular da lateral direita. Então, é aí que eu quero chegar. O Lohan, que é um menino e tem entrado um pouco mais, assim como o Igor Jesus, que provavelmente vai ser utilizado agora sem o Eric e com o Alan voltando de lesão. O Matheus Cunha, goleiro, 180 minutos. O Matheus Cunha, goleiro, tem mais minutos do que
o Gabigol, com 124, claro que tem que se levar em conta o período que ele ficou fora por conta da suspensão. Aí o Vitor Hugo, que tinha muito espaço ano passado, perdeu espaço com o Tite, o Carlinhos por motivos óbvios e o Matheus Gonçalves, que muita gente esperava que fosse entrar um pouco mais. Eu vou tocar essa bola lá no camarote, Silas, te escuto na sequência do Zinho, porque aí, Zinho, eu acho que vai ter uma dualidade entre quem ele vai necessariamente precisar usar, como é o caso da lateral direita, ele não tem o Varela, o de ofício é o Wesley, a menos que, não sei, ele prepare um improviso para ali, vai necessariamente entrar. E quem realmente merecia um olhar mais cuidadoso... Quem vai jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas está se recuperando de lesão, né? Enquanto isso, provavelmente ele vai... trabalhando para isso, né? Vai improvisar alguém ali, porque não tem outro. Fala, Tetra. Não, é isso, né? O Pascoal até já tocou no ponto que para mim é onde o Tite vai ter que fazer algo diferente. Acho que até recuperar, estar no estágio melhor, o Ayrton Lucas já vai estar, mas não sei se para ir para o jogo, né? Sim. Para ir para o jogo mesmo, a característica dele, né? Velocidade, arranque, é um jogador agudo, chega... precisa dessa explosão e foi aquela contratura, né, na posterior. A gente sabe, né, Silas, que o jogador fica sem aquela confiança, eu acho que recente, né? Então, esse jogador, que eu acho que, como você falou, teve menos oportunidade, que é o Léo Ortiz, você vê que quando o Léo Pereira machuca, e até pro Léo Pereira jogar pelo lado esquerdo, e o Davi Luiz ser um cara que joga mais pelo lado direito, eu achava que entraria o Léo Ortiz. Ele seria o substituto imediato. Mas não, ele surpreende, coloca o Davi Luiz e que corresponde. Vai muito bem o Davi Luiz. Para mim foi até destaque nos jogos que ele atuou, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Jogou bem, além de fazer gol, mas assim, ele jogou bem, ganhou os duelos, muito bem fisicamente o Davi Luiz, né? Mostrou isso e surpreendeu, o Tite me surpreendeu. Agora, com a ausência do Vinha, que vai para a seleção, e o Ayrton Lucas nessa recuperação, não sei se de repente ele não pode pensar, né? De utilizar... apesar que se o Léo Pereira também tiver em condições, ele pode fazer esse zagueiro barra lateral esquerdo. Já fez essa função, né? Não vejo o Tite fazendo 3 zagueiros não, mas, sabe, na hora de defender faz uma linha de 4, um desses zagueiros, ou Léo Ortiz ou Léo Pereira, fazer esse lado esquerdo. Mas na hora de atacar, ele até constrói com os 3 e libera mais, né? O Wesley, né, que tem esse posicionamento mais agudo do que o Varela. Mas olhando o elenco, assim, o Carlinhos não teve oportunidade, mas vai jogar o Pedro. Para mim, o Pedro tinha que estar na seleção também. Não é que a torcida do Flamengo vai ficar chateada da gente falar isso. É porque ele tá jogando muito bem, tá fazendo muitos gols. Né? É jogador, para mim, de nível de seleção também. Mas não foi... vai jogar ele. E se ele não jogar, vai jogar o Gabigol, que entrou, fez gol, está nessa recuperação, o Tite também trabalhando isso com o Gabigol. Então o Carlinhos vai ser menos utilizado. Mas de repente o Luiz Araújo, que no início foi muito utilizado e taticamente essa coisa de jogar com 2 caras abertos acabou não desenvolvendo. O Flamengo ficou muito previsível, né? 2 caras abertos. Sim. Quando o Gerson vai para aquela posição com mobilidade, o De La Cruz vem para ser o volante, isso tirou muito espaço do Luiz Araújo. Ele entrou em alguns momentos, alguns minutos, mas pode ser que ele seja utilizado para o Gerson recuar um pouquinho, né? O Gerson ser esse segundo volante, porque o De La Cruz saiu também. Não acredito que ele vai jogar com o Vitor Hugo e com o Igor Jesus, que seriam jogadores que também vão ter mais oportunidade. Com a contusão do Ala e o Pulgar saindo, deve ser o Igor Jesus de primeiro volante. Sim. Aí o Gerson recua um pouquinho para ser o segundo, voltar para dele ali, que ele estava fazendo essa há muito tempo. E acho que o Lohan é que vai ser o cara da vez para ser o meia no lugar do Arrascaeta.
Isso é legal da gente observar. O Fez Lohan, essa função contra o Amazonas. Os números, o Lohan é o 19º em utilização de uma lista de 26 que a gente tem aqui, né? A gente pegou ali os 10 menos utilizados. E o Luiz Araújo, se a gente pensar num time, né, 11 titulares, é o 13º em utilização. A gente fica com essa sensação de perda de espaço porque o Gerson encaixa bem ali, mas ele foi utilizado. O time titular foi encontrado. Sim. Né? Não tem jeito. É Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Falando do meio para frente. Porque vai ser Varela, acredito eu, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira quando tiver em condições, e o Ayrton Lucas. Com essa briga constante de Davi Luiz, de Léo Ortiz e de Vinha brigando aí por essas posições. Mas, para início, eu acho que esse time é o titular. Encontrou. Agora, quando você pensa que saiu muita gente, eu acho que o Luiz Araújo volta a ser titular. Acho que volta para aquele sistema que, de repente, ficou previsível, mas para um jogo contra o Grêmio, acredito eu, que deva ser Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse quarteto ofensivo, com o Igor Jesus e o Gerson como os volantes. Concorda? É esse? Eu acho também. Agora, elenco é para isso, né, Dani? Pascoal, o Flamengo tem um elenco gigante para isso. A gente fez o jogo do Internacional no sábado contra o Delfim, o Inter precisando ganhar de qualquer jeito, sem Ener Valencia, sem Rocher, o goleiro, sem o Borré, que faz um golaço lá no jogo da Colômbia contra os Estados Unidos, sem o Maurício. Fernando acabou com o jogo, Wesley foi muito bem também. Elenco. Você monta um elenco desse já sabendo que você vai perder jogadores para suas seleções. O Flamengo não é diferente disso. Para você, nesse momento agora, você não só dá minutagem para os caras, mas você fala, olha, vai lá. Tem resposta deles. Cara, quando a gente foi campeão da Copa América com o Brasil, era Careca, Romário, Bebeto, Cristóvão, Renato Gaúcho, Baltazar. Rapaz. Qualquer um que você colocasse ali ia resolver. Era só o Lazzaroni, o treinador, falar, cara, esse aqui casa melhor com esse casa melhor com esse. O Romário se machuca na Copa de 90, joga o Miller e Careca. 94, volta o Bebeto e Romário, campeão do mundo. Então, assim, eu acho que elenco é para esse momento você saber o que fazer e botar os caras para jogarem e falar, rapaziada, não é só oportunidade não, vocês estão aqui porque vocês são bons e aqui é Flamengo. Aqui tem que jogar e pronto, e acabou. Wesley, Lohan e Luiz Araújo, eu acho que são os três que vão acabar. E o Léo Ortiz, né? Função. Dizem por aí, Pascoal, que o Léo Ortiz treinou de primeiro volante em algumas circunstâncias, sabendo que não teria o Alan e o Eric. Eu já vou ficar um pouco com o pé atrás. Eu também. Aí eu já fico um pouco com o pé atrás. Ele faz um golaço lá no Red Bull, hein? Pega a bola, dribla todo mundo. Mas fez um gol no primeiro pau também. Não, mas eu não ia me surpreender, não. Não? Eu não gostaria. Não ia me surpreender. O problema é que não tem o cara para... Se o Ayrton Lucas se recuperar e puder jogar... Não acho que está descartado isso não, porque ele pode entrar como um terceiro, sabe, na construção de jogo, e aí solta os dois laterais, como um ala, o Ayrton Lucas de um lado e o E você tem o Wesley, então faria sentido. É uma coisa impossível de acontecer. Só de estar recuperando o Davi Luiz, eu já fico contente já, porque o Davi Luiz veio com um peso muito grande e ganha aquela final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, mas não vinha assim, jogando para o que ele foi contratado. E agora acho que o Tite conseguir recuperar o Davi Luiz para mim é legal. Porque é um baita de um cara, um ser humano e é um jogador também. O grupo gosta muito dele, né? Fala, Pascoalzinho, fecha aí o que você ia dizer. O Tite, ele é muito reticente com esse negócio de terceiro zagueiro, né? Mas ele adora um 4-1-4-1. Né? Então, eu fico aqui pensando nessa composição, entendeu? Como que ele pode levar esse time do Flamengo. Mas eu quero deixar aqui um ponto de interrogação, porque eu gosto muito do Lohan como ponta de lança. Eu não gosto do Lohan de centroavante e nem o Lohan aberto pela direita. Não, fazendo do Arrascaeta ali que não vai estar, né? Na função que ele jogava na base, porque lá ele dava show, jogando no meio campo.
e ele é habilidoso, ele é abusado. Ele jogou contra o Amazonas, ô Pascoal. Isso, nessa função. Jogou lá, né? Isso, olha pro cara, pega o volante olhando pra cara do volante pra sair pro drible no 1 contra 1. Ele tem essa condição. É que sem o Arrascaeta e o De La Cruz é mais fácil você dar espaço para um menino jovem como é o Lohan fazer a função dele. Eu acho a ideia muito boa, mas fico com a impressão do Zinho a mesma. Depende do que vai acontecer com a lateral esquerda. Sim. Né? A gente não sabe como é que vai ser. Não acontece o que aconteceu com o PP, que está no Grêmio hoje, sai do Flamengo, vai para o Cuiabá, faz acho que 2 anos no Cuiabá, mas arrebentou. Segundo volante. Está no Grêmio hoje. E o Flamengo, por aí, naquele momento, não tinha espaço para ele, acabou perdendo um jogador, né, que hoje poderia estar ajudando muito, porque eu gosto muito dele. É bom e jogador. aí, no caso desses meninos também, para não acontecer novamente, né, bota para jogar. É igual o Matheus, que estava no Bragantino, né? Fez uma boa temporada, o Matheus. É o Matheus Gonçalves, que voltou agora, sim. Estava no Bragantino, fez boa temporada no Bragantino, no Campeonato Brasileiro. E aí, um dos menos utilizados ainda nesse Flamengo. Volta pro Flamengo. Agora o elenco é bom mesmo, hein, Pascoal? Não vá, Zinho, vai levantar a bola para ele cortar, Zinho. Vai ficar no banco. Gabigol, Bruno Henrique. Vitor Hugo. Bruno Henrique. Bruno Henrique, olha aí. Não, esse pessoal começa a falar de Flamengo, Silas, eles são terríveis. Eu nem quis entrar muito nesse aspecto, porque eu tô deixando mais para chegar perto do jogo, mais pro fim de semana. Eu te ajudo. Que é pra gente... Você tava Nada, doido pra falar quinta-feira, isso. Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio na quinta-feira. Grêmio e Flamengo, eu acho, né? Lá no Couto Pereira. Pereira. Eu vou falar de Grêmio e Flamengo. O pessoal não tá ajudando. Não, é Flamengo e Grêmio. É Flamengo e Grêmio no Maracanã? É aí no teu quintal? É no Maracanã. Então, lá da casa do Zinho. Então é bom que vai dar tempo do jogo de volta ser Estive lá de manhã, fui lá de manhã já, né? Eu gosto assim. Peraí, que vocês estão bagunçando tudo aqui. Eu tenho que fazer intervalo. Eu não fiz um intervalo ainda nesse programa hoje. Mas eu vou voltar a falar de Grêmio, de Flamengo. Poderiam se encontrar na Libertadores. Agora é só na final. Se os dois chegarem, afinal de contas, o Grêmio passa e vai pegar o Fluminense nas oitavas. Foi bom pro Flamengo isso? Altitude vezes 2? Pode pintar no caminho. A gente volta a falar de Flamengo. Volta a falar e com destaque para o Flamengo. Pedro Henrique Torre conta pra gente qual é a sequência rubro-negra e preparação, aquele problema todo envolvendo os jogadores que estão com suas seleções, mas o Tite montando então a equipe para a sequência, para a retomada do Brasileirão. Pedro. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço aí a todos. Pois é, o Flamengo que tem esse confronto importante com o Grêmio na quinta-feira, 20 horas no Maracanã, essa retomada aí do Campeonato Brasileiro, está na ponta da tabela, mas como eu disse agora há pouco, pode ser até ultrapassado pelo Botafogo nesta terça-feira. Só que o Flamengo vai lidar a partir de agora com esses desfalques, né? Desfalques bem importantes, os 4 uruguaios que estão em preparação para a Copa América e o Pulgar também em preparação para a Copa América. A torcida rubro-negra torcendo um pouquinho contra essas seleções aí para ter os jogadores o mais rápido possível. Então podem ser 9 datas de desfalques e aí isso acentua o problema na lateral esquerda porque o Ayrton Lucas ainda está em recuperação da lesão muscular. É improvável nesse momento até que ele se recupere a tempo da partida contra o Grêmio na quinta-feira e o Vinha está com a seleção do Uruguai. Então o Léo Pereira, que retorna de lesão para essa partida contra o Grêmio, deve ser uma opção ali para improvisar na lateral esquerda. Já fez essa função algumas poucas vezes durante sua passagem pelo Flamengo, mas é uma opção, aí ficaria ali Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira como uma opção na lateral esquerda. Então são problemas que já aparecem, o Alan também lesionado, então difícil que volte nessa partida, o Igor Jesus deve ser opção, já que o Pulgar também está na Copa América, então o Tite vai tentando montar a equipe aos poucos, com Lohan, quem sabe também, Luiz Araújo compondo lá direito, o Gerson mais por dentro, então o Flamengo tentando se equilibrar diante de todo esse quebra-cabeças aí que é necessário que a Copa América traz para o Flamengo, já que o clube esperava e lamentava bastante. Como eu disse, devem ser 9 jogos do Campeonato Brasileiro e se houver aí os confrontos da Copa do Brasil, você pode chegar a 11 jogos, então uma situação complicada, mas em princípio isso, Léo Pereira deve ser improvisado ali na lateral esquerda. Bruno, mais. É isso aí, nação. Então tá aí, essas foram as últimas informações do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas provavelmente essa deve ser as mudanças aí do Flamengo pra partida contra o Grêmio. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.